Glória a Deus. Deixa eu pedir para você já abrir a sua Bíblia comigo. Na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Abre comigo. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos para o ministério da palavra agora. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Você acredita nisso? Amém. Só quem acredita diz amém. Então tá bom. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13 nós vamos ler. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Antes de nós lermos o texto, deixa eu, por mais um instante, orar com vocês. Vamos orar? Pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos para nós orarmos, por favor. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por podermos estar aqui mais essa noite. E eu peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, ministrando aos nossos corações, usando a minha vida como instrumento do Senhor, e preparando o coração dos meus irmãos como uma boa terra. Fala, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, ministra os nossos corações e muda o que há para ser mudado em nossas vidas. Pai, eu creio em algo de acordo com a Tua palavra. O que o Senhor tem para nós é o melhor. Os Teus planos a nosso respeito é o melhor, Pai. O Senhor nos criou para, Senhor, e nos formou, nos chamou. O Senhor tem uma vida plena, abundante para nós, frutífera. É isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Eu creio nisso. Que o Senhor nos ajude e nos ensine cada vez mais a se apropriar disso e a viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, frutificarmos em abundância, glorificarmos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Fala conosco em mais essa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Um texto muito conhecido, pelo menos o versículo 13, né? Mas esse texto é bem conhecido. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. E eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Queridos, a palavra que eu vou ministrar ao seu coração hoje, eu tenho certeza que ela é do seu interesse. Do interesse de cada um de nós aqui, né? Interesse daqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Eu tenho certeza que ela é do seu interesse. Amém? Porque o que eu quero falar ao seu coração nessa noite é sobre, aliás, essa é a primeira palavra que eu quero ministrar ao seu coração de uma série de mensagens que eu quero começar hoje com vocês, né? E essa série de mensagens fala sobre aprendendo a ser feliz. Aprendendo a ser feliz. Tem alguém aqui que quer ser feliz? Deixa eu ver, ergue sua mão. Quem não ergueu não quer então, né? Todos nós queremos ser felizes, queridos, né? Algo que todo ser humano deseja aí é ser feliz. Sendo assim, queridos, é muito importante a gente saber o que é preciso para a gente ser feliz, né? Todos nós queremos ser pessoas felizes. E pode parecer até bobagem dizer, mas mesmo na casa do Senhor, entre os filhos de Deus, às vezes tem pessoas que estão na casa do Senhor, entre os filhos de Deus, que não são felizes. Que não são felizes. E o Senhor tem algo para mim e para você, queridos.
O Senhor quer que sejamos felizes. Você pode falar isso para o seu irmão? Meu irmão, Deus quer que você seja feliz. Você acredita? Deus quer que sejamos felizes. Amém, amados? E eu tenho duas notícias para você aqui. Uma boa e uma ruim. A boa, olha aqui para o pastor. A boa é que é possível sim ser feliz. E essa é uma palavra para você hoje, queridos. De repente você que entrou aqui não está feliz, não é feliz. Ou você que está ouvindo aí via online. Eu quero dizer para você que isso entre no seu coração. É possível ser feliz, querido. E a ruim, não sei se eu posso dizer assim, a ruim que eu tenho para dar para você, né, é que ser feliz não vai acontecer só porque você deseja. Não vai acontecer de maneira automática, né? Então, ser feliz não depende só de desejar. Amém, queridos? Essa é a notícia que talvez você não goste muito, não seja tão bom para mim e para você. Mas quando a gente observa a palavra de Deus, queridos, a gente entende que ser feliz está nas nossas mãos. Eu quero mais uma vez, eu sei que quero fazer mais uma dinâmica aí com você. Fica de pé um pouquinho, levanta, fica de pé um minutinho. Mais uma vez eu quero que você vai falar algo para o seu irmão. Quero que você, se você estiver com a sua família, alguém da sua família, você vai falar para ele. Seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, eu não sei. Se você não estiver com ninguém da família, pode ajuntar com algum do seu irmão aí, você vai falar para ele. Querido, olha, presta atenção. E esse momento aqui, essa dinâmica, esse quebra-gelo aqui, é para que te ajude a guardar a essência dessa mensagem, tá bom? Você vai olhar para o seu irmão aí, olha para ele, vai dizer, meu irmão, ser feliz não depende das circunstâncias. Ser feliz não depende das pessoas. Agora você vai falar para ele, e nem depende de você. A minha felicidade, fala para ele. Fala aí para sua esposa, esposo, né, filho, pai. A minha felicidade não depende de você. Ixi, falar para a esposa e para o esposo isso aí, né? Fala de novo, a minha felicidade não depende de você. E aí? Agora você vai falar algo, queridos, depois o pastor explica, tá? Você vai precisar confiar no pastor. A minha felicidade não depende nem de Deus. Ixi, que história é essa? Fala aí, você pode falar? Confia no pastor, depois o pastor explica. A minha felicidade não depende nem de Deus. Amém? Tá bom, era só para ajudar você a guardar a mensagem aqui. Pode sentar, querido. Tá bom? Queridos, nós vamos ver aqui, e o texto aqui já deixa bem claro quando fala sobre circunstâncias e pessoas. Para a gente ser feliz não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, não depende da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai. Mas quando fala, pastor, mas não depende de Deus, que é isso? A palavra de Deus diz que sem Ele a gente não pode nada, né? Não pode coisa alguma. Mas quando eu falo que não depende nem de Deus, queridos, é para dizer para você que no que depende de Deus, no que depende dEle para que a gente seja feliz, Ele já fez. Ele não vai fazer. No que depende de Deus para sermos felizes, já está feito. Ele já deu, né, o que Ele poderia dar. Ele já deu o seu Filho que morreu por nós. Ele já deu o seu Espírito para habitar em nós. Espírito de paz, espírito de alegria, espírito de mansidão, espírito de domínio próprio, espírito de alegria. Ele já deu. Ele não vai dar. Você que é um filho de Deus, queridos, Ele já deu o seu Espírito. Né? Mais uma vez, espírito de domínio próprio, alegria, paz, mansidão. Já deu. Então não depende dEle, porque Ele já te deu. E se alguém está aqui, ouve online, se você está ouvindo, queridos, e você ainda não tem a Cristo Jesus, eu quero dizer para você, a sua alegria, você pode ser feliz se você render sua vida a Cristo.
Você render a sua vida a Cristo, o Espírito dele vir habitar em você. Um Espírito que pode fazer você feliz. Mas e você que já é um cristão? Ele já te deu, querido. A Bíblia diz também que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já deu. Então não depende dele. No que depende dele, já está feito. Já está pronto. Então eu quero dizer para você, queridos, que ser feliz está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos ser feliz. Não depende de circunstâncias, nem das pessoas, e nem mesmo de Deus, porque no que depende dele, ele já fez. Amém, queridos? Que você guarde isso no seu coração. Nós vemos também, queridos, quando a gente observa na palavra de Deus, que ser feliz não significa que nós não vamos passar por tempos difíceis. Porque se for assim, ninguém é feliz. Ser feliz não significa que nós não vamos passar por tempos difíceis. E aqui eu quero voltar ao tema da série, que é Aprendendo a Ser Feliz. Esse é o tema da série. Mas a primeira palavra dessa série que eu quero ministrar é Aprendendo em meio a tempos difíceis. É possível, queridos, ser feliz em meio a tempos difíceis, né? Porque ser feliz não significa que a gente não vai passar por tempos difíceis, mas nós precisamos aprender a ser feliz em tempos difíceis. Então, como que a gente pode ser feliz em tempos difíceis, pastor? Em primeiro lugar, como é que eu posso ser feliz em tempos difíceis? Primeira coisa, queridos, tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Nesse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 4, especificamente aí no verso 12, né? Ou, aliás, no verso 11 também, Paulo diz, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi. E no versículo 12 ele vai dizer também, que ele aprendeu o segredo de viver contente. No versículo 11, que ele vai dizer que aprendeu a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Um dos segredos, queridos, para que a gente seja feliz e aprender a ser feliz em tempos difíceis. É possível? É. A Bíblia fala sobre isso. Esse texto deixa bem claro. Paulo está dizendo, eu aprendi, mas um dos grandes segredos, nós precisamos aprender. Como eu comecei dizendo nessa mensagem, ser feliz não é algo automático, só porque você deseja, ou porque você aceitou Jesus e você hoje é um cristão, você é filho de Deus, automaticamente você vai ser feliz. Não. Quando você aceita Jesus, né, você realmente abre o seu coração, tem o perdão dos seus pecados, Jesus entra na sua vida, você experimenta assim de alegria, de paz, de um gozo na alma, é algo que você experimenta. Mas isso precisa ter uma continuidade. Não é só porque você recebeu a Cristo que automaticamente agora você vai ser feliz. Não é só porque você está frequentando a igreja, você tem sido fiel na igreja, que automaticamente você vai ser feliz. Não, isso não é verdade. Você precisa, mais uma vez, aprender. Fala assim, eu preciso aprender como ser feliz. E como eu disse, eu tenho certeza, esse tema é do interesse de todos nós. Não tem ninguém aqui que queira ser uma pessoa infeliz. Todos nós queremos ser felizes. E o primeiro segredo, queridos, para a gente ser feliz, a gente precisa aprender. E para aprender, você precisa ter um coração ensinável. Porque tem muitas pessoas que às vezes não desfrutam de uma vida feliz, porque não têm um coração ensinável. Amém, amados? Mas deixa eu seguir com vocês. Se queremos ser pessoas felizes, precisamos entender que tempos difíceis são oportunidade para que a gente aprenda, né? Para que a gente venha extrair lições valiosas, são oportunidades para a gente sair desse tempo difícil, queridos, né? Como pessoas melhores do que nós entramos, crendo, como diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os tempos difíceis, queridos, eu quero que você entenda isso, são oportunidade para aprendermos, oportunidade para extrairmos lições, oportunidade que Deus nos dá para que a gente saia desse tempo difícil, que ninguém quer passar, mas quando a gente sair desse tempo, nós vamos sair pessoas melhores, mais fortes,
mais sábias, mais maduras, mais preparadas, mais capacitadas. Então esses tempos difíceis são oportunidades para aprendermos essas lições, extrairmos lições e sairmos desse tempo difícil, não os mesmos, mas saímos desse tempo difícil pessoas melhores. Melhores do que nós entramos. Tem sofrimentos que vêm, queridos, tem adversidades que vêm sobre as nossas vidas, que não são consequências dos pecados, dos erros, mas às vezes são coisas que Deus permite para que nós sejamos treinados, preparados, capacitados, forjados, como nós, até esses tempos atrás, nós ouvimos muito falar sobre um filme aí, A Forja, né? Para que nós sejamos forjados por Deus, né? Para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas capacitadas, para que nós possamos abençoar, encorajar, consolar outras pessoas. Então, tempos difíceis, eu quero que você entenda isso, são oportunidades. Oportunidades para quê, pastor? Para aprender, para extrair lições do que Deus quer nos ensinar. Amém, queridos? Geralmente, é em tempos difíceis que nós aprendemos as lições mais valiosas. Eu gostaria que não fosse assim, né? Eu tenho certeza que você também. Mas geralmente as maiores lições, as lições mais preciosas que nós aprendemos são em tempos difíceis. Não é quando tudo está indo bem. Eu quero que você abra um texto comigo, Oséias capítulo 2. Oséias 2. Abre comigo aí. Oséias capítulo 2. Ajuda o seu irmão a achar Oséias aí na Bíblia. Mas vai estar projetando aqui também. Oséias capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, nós vamos ler. Diz assim, Oséias 2, do 14 ao 17. Para você entender o contexto, aqui é Deus falando com a nação de Israel que tinha se afastado do Senhor, deixado o seu Senhor. E Deus aqui usando a vida do profeta, né, desejando restaurar a nação de Israel. Ele diz assim, ó: portanto, versículo 14, agora vou atraí-la, se puder pôr na versão NVI, isso. Agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto. Aqui é Deus falando, quando está falando para ela, está falando para a nação de Israel. Vou levá-la para o deserto. Deserto simboliza, queridos, tipifica um tempo de adversidades, tempos difíceis que nós passamos. E aqui o próprio Deus está falando, ó, eu vou atrair você, Israel, nação de Israel. Eu vou levar você para o deserto. E ali eu vou falar com você com carinho. Ali eu vou devolver as suas vinhas. E eu farei do vale de Acor. Vale de Acor significa problemas, tempos difíceis. Eu farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, a nação de Israel, vai me responder como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Algumas lições que eu quero falar para vocês dentro desse texto aqui. A primeira delas, pega uma criança assim, ó. Vem aqui, eu. Vem aqui, pai. Não, aqui diante da câmera, pai, para ver quem que é o pai da criança. Tá aqui, vai. Queridos, primeira lição que quero trabalhar com vocês aqui. Muitas vezes, como nós vimos aqui Deus fazendo com a nação de Israel, Deus nos leva para tempos difíceis, queridos, né? Para que a gente se volte para Ele como no princípio. Às vezes na nossa caminhada, a gente às vezes vai se afastando, por inúmeras situações, inúmeras coisas, a gente acaba se afastando. Ou às vezes a gente não é que você deixou o Senhor, deixou de vir na igreja, deixou de estar, deixou de fazer, mas aquele amor, aquela paixão, aquele desejo de estar na presença do Senhor como antes, como nos dias da sua infância, quando você saiu do Egito, quando você foi liberto, aquela paixão, aquele primeiro amor, já não está da mesma forma.
E às vezes Deus permite tempos difíceis, queridos, para que a gente se volte para Ele. Deus não permite às vezes certas situações para nossa destruição, porque Ele quer o nosso mal, porque Ele quer nos ver sofrer. Mas existem situações que vêm para que aconteça como a nação de Israel, para que você se volte para mim, como no princípio, filho. O texto fala, ali você não vai mais me chamar meu senhor, mas meu marido. Está falando, não vai ter só um relacionamento de senhor e servo, mas ali você vai voltar a ter intimidade comigo como você tinha antes. Ou será que isso acontece, ou acontece só comigo? Já aconteceu tempos, queridos, na sua caminhada, né, você se deixar embaraçar, ou tantas outras coisas começar a ofuscar o brilho do nosso Senhor, da palavra, de estar na presença dEle. Aquele desejo que você tinha, aquele prazer, aquela alegria, e você começa a deixar outras coisas entrar no seu coração, tomar o seu tempo. Será que isso aconteceu comigo? Né? E às vezes tem situações que vêm, porque o Senhor, Ele te leva em tempos difíceis para o deserto, como eu disse, o deserto tipifica isso. Ele não quer te destruir, Ele não quer te ver mal, mas Ele quer ver você novamente se rendendo, plenamente dependente dEle, né? Apaixonado por Ele, voltar para Ele, se relacionar não só como Senhor, mas como meu marido. Ele quer ver você voltar a ter aquela intimidade que você tinha no princípio, queridos. Então eu quero dizer para você, queridos, às vezes tempos difíceis vêm, porque Deus está querendo ensinar algo para mim e para você. Eu não estou dizendo todos os tempos difíceis, como eu disse, às vezes tem tempos difíceis que nós passamos, que para que essa situação difícil passe, a gente precisa fechar as brechas. A gente precisa corrigir algo. Mas tem tempos difíceis, queridos, que vêm, que às vezes são permissão de Deus, porque Deus quer trabalhar conosco, quer nos preparar, quer nos moldar, quer nos forjar, quer nos ver mais pertinho deles. Aqui esse texto fala, eu vou tirar dos seus lábios o nome dos Baalins, eles não vão ser mais invocados. Às vezes tem coisas, queridos, que na nossa caminhada começaram a tomar o lugar de Deus no nosso coração. Que está falando aqui de Baalins, de ídolos. Ídolos, queridos, é tudo aquilo que acaba tirando o lugar de Deus no nosso coração. Você até ama o Senhor, você tem o Senhor como precioso, a palavra dEle como precioso. Não é que não tem, mas às vezes tem algo que ainda está acima disso. Então, às vezes tem situações que vêm, porque Deus quer que às vezes coisas que têm ocupado o seu coração, que tem tomado o lugar dele no seu coração, isso seja tirado, isso seja arrancado. Amém, queridos? Não é para a sua destruição, não é para a nossa destruição, mas é porque Deus quer nos ensinar lições preciosas, valiosas. Amém? Eu quero que você entenda isso. Aqui eu faço até uma pergunta para você. O que é que você aprendeu? O que é que você tem aprendido de importante nesse tempo difícil que você tem passado? O que é que você aprendeu, querido? Ou nesse tempo que você está passando, que você não vê a hora de se ver livre, o que é que você tem aprendido? Ou às vezes você quer simplesmente se ver livre disso, mas você não está atento para aprender, para ouvir a voz de Deus. Porque aqui nesse texto fala, ali eu vou falar com você com carinho. É ali, na onde? No bem bom? Não, no deserto. Eu vou te atrair para esse tempo difícil. E ali eu vou falar com você com carinho. Ali eu vou devolver, assim, nesse tempo difícil, mas ali, quando fala ali, ó, eu vou devolver as suas vinhas. Eu sei que vocês sabem que o vinho fala sobre alegria. Tempos de alegria, ali eu vou devolver. Você vai, sabe, a alegria que você tinha, você vai voltar a ter. Mas em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Amém, queridos? Mais uma vez, é possível sim se alegrar, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos que você está passando por situações que estão causando dor, é possível você ter alegria. É possível você ser feliz. Aprender a ser feliz. Amém? Só que quando fala aí sobre tempos difíceis, queridos, o deserto, para terminar esse primeiro tópico, eu quero dizer para você, nesse tempo, tem duas atitudes que a gente pode ter. Quando o Senhor nos leva para o deserto, quando o Senhor permite que nós passemos por tempos difíceis, tem duas atitudes. A primeira delas, queridos, no deserto, quando a gente está nesse tempo, ou a gente se torna pessoa amargurada, né? Pessoas que murmuram, infelizes,
e começa a colocar a culpa nas circunstâncias, coloca a culpa nas pessoas, e às vezes pode culpar até o próprio Deus, e a gente fecha o nosso coração e não aprende o que Deus quer nos ensinar. Como diz em Hebreus 3,15, só vou citar o texto, depois você pode ver na sua casa, Hebreus 3,15, Deus falando para a nação de Israel, que eles endureceram, não endureçam o coração. Tempo de deserto, ou você vira uma pessoa amargurada, rancorosa, uma pessoa que murmura, e que começa a culpa as circunstâncias, culpa as pessoas, culpa o marido, culpa a esposa, culpa o filho, culpa o pai, ou seja, acha culpado e não aprende, endurece o coração. Ou a segunda coisa, queridos, ou a gente se achega a Deus. A gente se achega a Ele, a gente se fortalece, a gente aprende as lições que Ele está querendo nos ensinar, e a gente sai desse tempo como mais que vencedores. A gente acredita na palavra dele ou não, de Romanos capítulo 8, verso 37, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até mesmo os tempos difíceis. Você se propõe, você abre o seu coração, você não endurece o coração, mas nesse tempo difícil, você abre o seu coração e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor tem para mim? Está difícil, está doendo, não está legal, eu não gostaria de passar, mas o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero aprender. O que o Senhor quer me preparar? O Senhor quer te preparar para o ministério, queridos. O Senhor quer te preparar, o Senhor quer que você, no meio desse fogo, no meio dessa tempestade, que você cresça, amadureça. O Senhor está forjando você para poder pôr nas suas mãos também coisas preciosas, para poder te dar um ministério que realmente vai ser abençoador, vai abençoar muitas vidas. Agora, não tem como Deus colocar algo nas nossas mãos, se nós não estivermos preparados para isso. Eu acredito que nós estamos num nível, queridos, e nós precisamos cada vez mais ir subindo de nível. No ministério, falando ministerialmente, nós estamos também num nível. Se você quer viver coisas maiores em Deus, se você quer ter um ministério ainda mais frutífero, o Senhor precisa nos preparar. E é só você para olhar para a vida de grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que às vezes nós até nos inspiramos, não tem ninguém que chegou aonde está no bem bom, queridos, ninguém. Pega para conversar com essas pessoas, pega para estudar, se você não conhece pessoalmente, pessoas que você conhece à distância, pega para ver a história dessas pessoas, ninguém chegou, ninguém está frutificando ali, e chegou ali, tudo no bem bom, sem passar por adversidades, sem passar por desertos, sem passar por tempos difíceis, mas passaram por tempos difíceis, que foram situações que forjaram essa pessoa, prepararam essa pessoa para estar no ministério, e hoje elas têm sido canais de bênçãos na vida de milhares de pessoas. Tem uma pessoa que eu acompanho muito no ministério, uma das que eu gosto demais e ouço muito, que é a pastora Joyce Meyer. A história dessa mulher também me inspira muito, queridos. Uma mulher que passou muita coisa na sua infância, muita coisa na sua juventude. Foi abusada durante anos e anos, foi abusada pelo pai. Né? Eu gosto muito dos livros da Joyce, das pregações da Joyce, só que ela decidiu, ela deixou Deus trabalhar na vida dela, no coração dela, através da história dela. Quando ela decidiu Deus trabalhar, abriu o coração e deixou Deus trabalhar, Deus forjou, preparou, capacitou, e hoje Deus usa a vida dessa mulher para abençoar milhares e milhares em nações. Só que hoje é bonito a gente ouvir a história, só que não foi fácil o que ela passou, queridos. Mas ela precisou escolher também o que fazer com aquilo. Ou ela viveria o resto da vida como uma vítima, culpando a tudo e a todos, pelo seu fracasso, pela sua infelicidade, por ser uma mulher amarga, ou transformar tudo aquilo em algo que foi bênção na vida dela e tem sido bênção na vida de milhares. Mais uma vez eu quero dizer para você, tem tempos difíceis que Deus permite que eu e você passe, queridos. Ele está nos preparando, nos forjando, nos preparando para o que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Só que isso só vai ser possível se nós tivermos um coração ensinável.
Porque se o coração não for ensinável, você vai passar por esse tempo difícil e você não vai aprender nada e vai continuar batendo cabeça e você vai ser nesse tempo difícil, você vai ser uma pessoa dentro da casa do Senhor infeliz. Infeliz. Amém, queridos? Pessoas, queridos, que não têm um coração ensinável, eu quero que você guarde isso. Pessoas que não têm um coração ensinável, vai ter dificuldade de ser feliz. Pessoas que não têm um coração ensinável, vai ter dificuldade de ser feliz. Porque em tempos difíceis que virão, porque vão vir, e eu não estou profetizando coisa ruim na sua vida, tempos difíceis vão vir, o dia mau vai vir. Quando vier esses dias, as pessoas que não têm um coração ensinável, elas vão estar focadas nas dificuldades, e não naquilo que elas podem extrair daquele tempo. Não naquilo que elas podem aprender daqueles tempos difíceis, mas elas vão focar nas dificuldades. E focadas nas dificuldades, queridos, elas vão perder a paz, elas vão perder a alegria e não vão ser felizes. Vocês estão me entendendo, queridos? E Paulo diz isso daqui. Paulo aqui falando dos tempos difíceis que ele passou. Paulo falando para os seus irmãos, meus irmãos, eu não estou escrevendo essa carta aqui porque eu esteja em necessidade. Não é por causa das minhas necessidades. Não é por isso. Até porque eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Eu aprendi a me contentar, a ser feliz em qualquer situação. Tendo pouco, tendo muito. Em qualquer situação eu aprendi a ser feliz. Então Paulo fala isso, que ele passou por circunstâncias difíceis, mas ele aprendeu a ser feliz em circunstâncias difíceis. Eu quero dizer para você, querido, se você estiver esperando para ser feliz quando tudo se resolver, esse não é o caminho para você ser feliz. Se você está esperando para ser feliz, a hora que chegar a sua bênção, a hora que chegar a sua vitória, a hora que o seu sonho for realizado, a hora que essa situação mudar no seu casamento, na sua família, com seu filho, nas suas finanças, se você estiver esperando isso para ser feliz, eu vou dizer para você, queridos, vira e mexe, você vai estar uma pessoa infeliz na sua vida. Porque Deus quer que nós venhamos aprender a ser feliz, mesmo em tempos difíceis. E esse é um dos grandes segredos para sermos pessoas felizes. É aprender a ser feliz em tempos difíceis. Amém? E isso é possível? É. A Bíblia nos fala sobre isso. Agora, pessoas que não têm um coração ensinável, queridos, vai ter dificuldade para ser feliz. E aqui eu quero que você guarde uma coisa. Ter um coração ensinável não se trata de aprender o que o pastor está dizendo aqui. Eu aprendi muito bem, eu guardei aqui na minha mente, eu aprendi. Ter um coração ensinável é você aprender sim, guardar na sua mente, mas você colocar em prática o que você aprendeu. Porque se você só aprendeu, mas você não põe em prática, você vai continuar infeliz. Amém, amados? Em segundo lugar, como ser feliz em tempos difíceis, pastor? Como ser feliz em tempos difíceis? Segundo lugar, Paulo diz aí em Filipenses ainda capítulo 4, verso 11, verso 12. Pois eu aprendi a me adaptar. Sabe como ser feliz em tempos difíceis, queridos? Aprenda a se adaptar. E com isso aqui eu me lembro eu quero fazer menção aqui a tempos difíceis que nós passamos, falando aqui de forma geral. Lembra o tempo difícil que nós passamos da pandemia? Foi um tempo difícil, foi ou não foi? Hoje a gente não quer nem lembrar, né? Mas como foi um tempo difícil, queridos? Quantas notícias ruins que nós ouvimos, né? Pessoas que perderam entes queridos. Ouvia falar muito de morte, né? Muitas pessoas que morreram, muitas pessoas que perderam família. Aquela agonia, muitas pessoas entraram em depressão, depressivas. A gente não aguentava mais ficar dentro de casa, né? Não via a hora de poder sair, não via a hora de poder estar congregando, de poder estar junto. Aquela agonia de ir para lugares, ter que usar aquela máscara. Que tempo difícil que nós passamos, né? E nós ouvimos nesse tempo muitas coisas ruins. Como eu disse, né? Morte. Pessoas, queridos,
que nesse tempo de pandemia, pessoas que perderam sua empresa, pessoas que foram prejudicadas financeiramente, fecharam seus negócios, pessoas que perderam o emprego, pessoas que foram à falência, pessoas que fecharam, igrejas fecharam, queridos. Quantas coisas ruins aconteceram nesse tempo? Foi ou não foi, queridos? Foi ou não foi? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Esse tempo de pandemia, você pode me falar aqui, pode até falar, você pode me falar alguma coisa boa? Você se lembra de alguma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Se lembra de coisas boas? O que eu quero que você entenda é isso, queridos. Nesse tempo difícil, que foi dolorido para muita gente, foi difícil para todos nós, muita gente, mas nesse tempo difícil de pandemia, muitas pessoas prosperaram, muitas pessoas se reinventaram, muitas pessoas se adaptaram àquela situação e prosperaram. Muitas pessoas, queridos, em tempos difíceis como a pandemia, viveram coisas extraordinárias em Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Ser feliz não está ligado simplesmente a uma circunstância. No mesmo tempo, pessoas, e eu não estou aqui ignorando a dor do que as pessoas passaram, perdendo a vida, perdendo entes queridos, financeiramente e tantas outras coisas, mas nesse mesmo tempo, teve pessoas como eu disse, pessoas que prosperaram, pessoas que se adaptaram naquele tempo e usaram aquele tempo, usaram aquelas circunstâncias para avançar, para prosperar. Se adaptaram àquela situação, se reinventaram e foram felizes, não quando acabou a pandemia, durante a pandemia. Durante a pandemia. Eu sei que você sabe, às vezes, de testemunhos, pessoas que abriram o seu negócio, inventaram algo, fizeram algo e prosperaram durante a pandemia. Avançaram durante a pandemia. Amém, queridos? Então, a gente precisa, para ser feliz, a gente precisa aprender a se adaptar em tempos difíceis. A nossa igreja, vamos dar um exemplo da nossa igreja. A nossa igreja que passou por esses tempos difíceis, graças a Deus. Como infelizmente algumas fecharam, mas a nossa igreja não fechou. E a nossa igreja precisou, eu nem imaginava isso, a nossa igreja precisou se adaptar. Nossa igreja foi algo rápido, quando começou a poder liberar devagarinho, a se reunir, nossa igreja precisou começar a gravar os cultos. Nos adaptamos, começamos a gravar ali num celular, não tinha mesa, não tinha o computador que nós temos hoje, e dentro do que nós tínhamos, nós começamos a fazer, tinha que levar todo o equipamento para fora, depois trazer para dentro, fizemos ali um painel no campo, pintamos a parede, enfim, começamos a fazer o culto no campo, nós usamos aquele tempo difícil e se adaptamos. E queridos, hoje, apesar de ainda sermos uma igreja pequena, mas com uma visão e um coração grande em nome de Jesus, e vamos crescer muito, mas hoje, queridos, aquela situação difícil se reverteu em bênção. Hoje, mesmo depois que acabou a pandemia, nós continuamos online. E eu sei que você sabe, tem inúmeras pessoas que hoje ouvem a palavra de Deus através dessa igreja. Através de você, através de mim, através desse pastor, nós continuamos aqui online e muitas pessoas de outras cidades e até outros países que já me testemunharam, ouvem a palavra de Deus, foram abençoados, já deram testemunho, porque nós, num tempo difícil, nós fomos obrigados a nos reinventar, a nos adaptar, e hoje isso se transformou em bênção. Hoje nós usamos esse recurso, as redes sociais, via online, para que essa palavra chegue mais distante. Hoje nós não somos uma igreja pequena, que está limitada só a esse espaço físico e a esse número de pessoas, que nós queremos sim que cresça, a igreja cheia, a igreja avance, mas hoje nós estamos além, através desse recurso, que foi, para a nossa igreja especial, foi durante um tempo difícil. Então eu quero dizer para você que tempos difíceis não é tempo de você murmurar, reclamar, chorar. Eu sei que às vezes dói, queridos, mas é um tempo, é uma oportunidade para que você aprenda, para que você venha se adaptar, para que você venha se reinventar, para que você esteja sensível ao que Deus quer falar com você, e para que isso, de alguma forma, essa dor, esse tempo difícil, seja transformado em algo que vai ser bênção na sua vida, na sua casa e na vida de outras pessoas. Só que se você não tiver um coração ensinável, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
Amém, queridos? Então, em segundo lugar, Paulo nos ensina isso. Eu aprendi a me adaptar. Sei passar por tempos bons, mas sei passar por tempos difíceis também. Amém? Aliás, algo importante para nos ajudar a passar por tempos difíceis, queridos, é a gente deixar de ouvir notícias ruins e buscarmos ouvir as boas notícias. Testemunhos de vitória e não testemunhos de fracasso. Isso é algo que eu quero te encorajar. Tempos difíceis, queridos, aprenda a ouvir coisas boas. Porque às vezes eu acho que a tendência nossa natural é ficar dando ouvidos às más notícias. Igual o tempo da pandemia mesmo, era algo terrível. Eu nem gostava de ficar ouvindo muito a questão da TV, principalmente os jornais aí. Misericórdia, parece que o povo gostava de ficar falando mesmo na desgraça. Morreu tantos, milhares, previsão de mais milhares, assim. E o povo parece que gostava de ficar ouvindo a desgraceira. Né? Isso vai se estender por mais tanto tempo, isso vai acontecer em tanto tempo. A mídia já fazia aquele sensacionalismo. Tantas coisas, e eu não estou falando de ignorar a realidade, mas eu estou falando, queridos, de você preferir em tempos difíceis, dar ouvido para coisas boas. Houve testemunho de pessoas que passaram também, mas venceram. Houve testemunho, houve boas notícias de pessoas que, né, como no tempo da pandemia, em vez de ficar ouvindo as notícias ruins, falam, olha só, mas eu ouvi naquele tempo de pessoas que usaram aquela situação difícil e foram abençoadas e canais de bênçãos na vida de outros. Tempos difíceis, queridos, ouça as boas notícias. Ouça as boas notícias. Deixa de dar ouvido para essas coisas ruins. Deixa de dar ouvidos para essas pessoas negativas. Essas pessoas que parecem que só põem para baixo. Às vezes não é nem intenção de algumas, mas só está te colocando para baixo. Começa a ouvir coisas boas. Ouve testemunhos de encorajamento. Testemunhos de pessoas que deram certo. Pessoas que passaram por tempos difíceis também, mas tem um testemunho de vitória, que teve vitória. Em tempos difíceis, aprenda a dar ouvidos a boas notícias. E não fica ouvindo testemunhos de derrota, de fracasso, não. Amém, amados? Ouça isso, alimente o seu coração, alimente a sua fé com boas notícias, para que você fique firme até que a sua vitória chegue. Para de alimentar o seu coração com notícias ruins, testemunhos de fracasso. Amém? Terceiro lugar, o que é que nós aprendemos nesse texto? Aí mesmo em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Aquele texto que a gente conhece de cor e salteado, né? Paulo dizendo, depois que Paulo fala isso, que eu aprendi a me adaptar, eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, na bonança, na escassez. No versículo 13, Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Terceiro lugar, como é que eu posso ser feliz em tempos difíceis, pastor? Se fortaleça em Deus, querido. Se fortaleça em Deus. Busque força nele. Né? Nós vamos ser capazes, só vamos ser capazes de passar por toda e qualquer situação, se a graça dele estiver operando nas nossas vidas. Porque é a graça dele que nos capacita para passar por toda e qualquer situação. Então Paulo fala, eu posso passar por qualquer situação nele. Por quê? Porque ele é minha força. Ele me fortalece. Efésios 6:10 fala sobre isso, sobre nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder. Se fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, se revistam de toda a armadura de Deus. Então, queridos, em terceiro lugar, para que a gente passe por esses tempos difíceis, se fortaleça em Deus. Se fortaleça nele. Sabe uma tendência que nós temos? Eu falei esses tempos atrás sobre uma palavra sobre distrações, o perigo das distrações. Não colocando distrações como algo negativo, mas a questão da dose. Sabe, queridos, às vezes quando nós estamos em tempos difíceis, uma das coisas que nós usamos fazer, a gente, sabe, está com a cabeça tão atarantada, às vezes a gente quer se distrair um pouco. Eu preciso me distrair, eu preciso, sabe, sair desse foco dos problemas. E não é ruim, às vezes, você se distrair um pouco, algo para se distrair, para se divertir. Mas muitas vezes, queridos, a gente vai para as distrações, né, como um meio de fuga dos problemas. Só que eu quero dizer para você, as distrações não vão resolver os seus problemas.
ela pode ser um paliativo. E mais uma vez, eu não estou dizendo que é algo ruim. Às vezes você sair um pouco dos problemas, tentar distrair um pouco a sua cabeça, né? Vendo algo, indo passear, fazendo alguma coisa com a família, isso é lícito, é bom. Mas as distrações, elas só vão ser um paliativo. Elas não vão resolver o seu problema. A hora que você voltar, os problemas vão estar aí para você resolver. Estou dizendo isso também de experiência própria. Sabe aquilo quando você não quer se deparar, não quer resolver os problemas, você está cansado, aí você vai, quer saber, eu vou viajar um pouco, eu vou assistir isso, eu vou fazer aquilo, e você deixa aquilo de lado. Naquele momento você se distrai. Você sai um pouco do foco dos problemas. Mas se você não buscar resolver, a hora que você voltar, os problemas vão estar ali para você resolver. É como se você, vou fazer uma viagem, eu preciso viajar, são tantos problemas, tantas coisas. Você vai viajar, você curte, você se distrai, e a hora que você volta? O que é que acontece, queridos? Os problemas sumiram? Você vai precisar resolver esses problemas. Não estou falando contra a distração, você sair do foco. Faça isso, às vezes é até bom. Mas o que eu quero dizer é que o que vai te capacitar é Deus. É você se fortalecer em Deus. É você se preparar nele, você enfrentar esse problema de frente para resolver ele. Se fortaleça em Deus, queridos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque na força de Deus, Ele me dá graça para que eu passe por essa luta. Amém? Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo quando está clamando a Deus, que diz que foi dado um espinho na carne, que atormentava, afligia ele constantemente. E Paulo diz que rogou ao Senhor diversas vezes para que tirasse aquilo que afligia ele. E ele teve uma resposta de Deus, que não iria tirar. Não foi tirado o espinho, mas diz que Deus falou para ele, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai continuar enfrentando essas lutas. Só que a minha graça é suficiente para que você passe por isso. Eu vou te dar forças, Paulo. Eu vou te dar graça, eu vou te capacitar para passar por isso. Eu não vou tirar, eu não vou impedir que você passe por isso, mas eu vou te dar graça para passar por isso. E eu quero dizer isso para você, queridos, às vezes você vai passar por situações, e Deus às vezes não vai deixar, não vai privar você de passar por essas situações difíceis. Mas em Deus há graça para que você passe por elas. Em Deus há capacitação para que você passe por ela. E seja feliz. Seja feliz, mais uma vez, mesmo em meio a esses tempos difíceis. Não é a hora que terminar esse tempo. Não, é você ser feliz em meio a esses tempos difíceis. Amém, amados? Em último lugar, como é que eu posso ser feliz em tempos difíceis, pastor? Faça de Deus e da sua palavra a fonte da sua alegria. Em Filipenses capítulo 10, o texto que nós lemos aí inicial, capítulo 10, capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim, alegro-me grandemente no Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor. Queridos, algo que é de extrema importância para nos ajudar a passar por esses tempos difíceis e ser feliz, é a gente aprender e fazer de Deus e da sua palavra, queridos, a nossa fonte de alegria. Muitas vezes, eu quero encerrar aqui, eu quero que você preste muita atenção. Muitas vezes você não está feliz nesse tempo difícil, não é a circunstância e não são as pessoas. Para de culpar as pessoas. Para de culpar as circunstâncias. Muitas vezes, queridos, não estamos felizes, é porque de verdade o Senhor e a sua palavra não tem sido a fonte da nossa alegria. Paulo está dizendo aqui, eu me alegro grandemente no Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, Salmo 119, versículo 92, aonde o salmista diz, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento me teria destruído. Então eu quero dizer para você, queridos,
quer ser feliz em meio a tempos difíceis, quer aprender a ser feliz em meio a tempos difíceis, só tem uma das coisas aqui que é a direção para a sua vida. Você precisa aprender a fazer do Senhor e da palavra dele a fonte da sua alegria. Porque se o Senhor e a palavra dele não for a fonte da sua alegria, as circunstâncias, as pessoas, às vezes vão roubar você. E você não vai experimentar dessa alegria que Deus tem para a sua vida. Agora, se o Senhor, a sua palavra, queridos, for a fonte da sua alegria, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas estejam fazendo para você, isso não vai roubar a sua alegria. Isso não vai roubar a sua paz. O salmista disse, se a tua palavra não fosse o meu prazer, as circunstâncias que eu estou passando já me teria destruído. Mas porque a tua palavra é o meu prazer, é a fonte da minha alegria, mesmo nesses tempos difíceis, mesmo recebendo das pessoas, às vezes pessoas até próximas, mesmo recebendo isso que eu estou recebendo, isso não vai roubar a minha alegria. Isso não vai roubar a minha paz. Porque a minha paz não vem do meu marido, a minha paz e a minha alegria não vem da minha esposa, não vem do meu filho, não vem do meu pai, não vem da minha mãe, não vem do meu irmão, não vem da minha situação financeira, não vem nem mesmo da minha saúde, a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria vem da palavra do Senhor. A minha alegria vem da comunhão que eu tenho com o Senhor. E se isso for de verdade, se isso for uma verdade na nossa vida, queridos, nada que a gente passe e ninguém vai roubar a alegria do Senhor nas nossas vidas. Então é possível ser feliz, queridos, mesmo em tempos difíceis. Mesmo no tempo da tribulação, mesmo em meio a tempestades, é possível sermos felizes. Agora eu quero fechar dizendo para você, você pode sair daqui com essa palavra no seu intelecto, aprendi mais uma coisa, ou você pode sair com ela na sua mente, deixar descer no seu coração, crer de coração, colocar em prática na sua vida e começar já, mesmo nos tempos difíceis, você já começar a experimentar de alegria. Porque, como eu disse no começo dessa mensagem também, não depende de ninguém, não depende das circunstâncias e nem mesmo de Deus, porque Deus já providenciou tudo o que é preciso. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Ser feliz, queridos, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Você crê nisso? Eu quero que você fique de pé por um instante. Fique de pé. Eu quero encerrar com uma frase dizendo para você, queridos, se a fonte da nossa alegria estiver nas pessoas ou nas coisas deste mundo, nós corremos o risco de ter as nossas vidas destruídas em tempos de sofrimento. Mais uma vez, se a fonte da nossa alegria estiver nas pessoas ou nas coisas desse mundo, nós corremos o risco de ter as nossas vidas destruídas em tempos de sofrimento. Por isso que o salmista diz, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu quero pedir sobre a minha vida, a minha casa, em primeiro lugar, e sobre a vida dos meus irmãos e a minha família na fé aqui, a Pastoreate de Marília. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que passaremos por aflições, Tua palavra nos diz isso, passaremos por lutas. Sabemos, Pai, que existem lutas que vêm para nos preparar, nos forjar. Sabemos, Pai, nós não gostaríamos, mas sabemos que passaremos por tempos difíceis. Mas sabemos também pela Tua palavra, que mesmo em meio a esses tempos, é possível não perder a alegria. É possível sermos pessoas felizes, realizadas. É possível termos a sua paz. Senhor, nos ajuda e nos ensina a não perdermos essa paz, a não perdermos essa alegria, a sermos pessoas felizes, Pai. Felizes, que inspiram outras pessoas.
Outras pessoas que vão olhar para as nossas vidas e elas vão nos ver passando por tempos difíceis, mas vão olhar para as nossas vidas e vão ver a alegria do Senhor em nós. Elas verão a alegria do Senhor nas nossas vidas. Elas verão um semblante, Pai, de maneira sobrenatural, que está feliz no Senhor, que não depende da circunstância nem das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro assim agradecido ao Senhor, crendo que o Senhor começou a falar conosco nessa noite. E nós somos o povo mais feliz da terra, Pai. Nós somos um povo que já temos de tudo que é preciso para sermos felizes. Obrigado, Pai, por isso. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos assim, queridos. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir ao nosso Senhor? Queridos, eu quero que só mais uma vez, eu quero que você vire para o seu irmão, nós vamos encerrar com isso. Pega aí, dá a mão para o seu irmão, direita, esquerda, não sei. Pega um irmão aí e fala, você vai falar para ele, meu irmão, olha para ele. De repente é Deus agora usando para falar mesmo, né? Meu irmão, fala para ele, a minha felicidade não depende das circunstâncias. Não depende das pessoas. E agora, hein? Não depende de você. E nem de Deus. Mas está nas minhas mãos. E eu vou ser feliz. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez aí. Glória a Deus. Aleluia.